Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um O2 Podcast. Meu nome é Maurício Chime. Hoje estou aqui com o João Lucas, nosso head de negócio, e o nosso convidado especial, Fabrício Asnar. Fabrício, seja muito bem-vindo aí ao O2 Podcast. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência aí a todos. E é uma honra estar aqui com vocês e pra gente bater esse bate-papo. Ah, legal. Ô Fabrício, sempre no começo do bate-papo a gente abre uma oportunidade aí para quem ainda não conhece o Fabrício. Quem é o Fabrício? Conta um pouco da sua história aí, sua trajetória aí, um resuminho aí. Sei que tem muita trajetória, mas resume aí para nós. Um pouquinho. Bom, eu atuo numa empresa chamada Doct Brasil. É uma empresa orientada, é uma startup em São Paulo. Ela está orientada à parte de infraestrutura e tecnologia para a parte de documentos, né? Nós estamos atuando ali em três frentes principais, que é o segmento de bancos, serviços financeiros, o agronegócio, que está muito forte, muito aquecido, e essa parte de real estate, que é uma parte de financiamento imobiliário, e a gente tem atuado muito fortemente em relação a essa parte de desburocratizar a parte de documentações no país. A gente atua praticamente na capilaridade nível nacional, desde o Rio Grande do Sul até o Roraima, vamos dizer assim. E até em regiões ribeirinhas a gente consegue fazer essa atuação. Legal, hein? Legal. E uma coisa que a gente gosta de trabalhar muito, né? Eu como consultor e vendedor, vamos dizer assim, hoje eu olho muito para vendas consultivas. Então, quando a gente, olhando para enterprise, trabalhando com grandes contas, eu gosto de atuar muito nessa frente de prospecção direta, olhando grandes contas, olhando aí nichos de mercado muito específicos, na área de telecomunicações, na área bancária, serviços financeiros, seguradoras, e o agronegócio, né, que é uma das frentes que está mais aquecida nesse momento, que eu acho que é um nicho que tem muito a render ainda em grandes negócios aqui no país. Ah, bacana. E o assunto de hoje que a gente vai bater um papo hoje aqui é sobre prospecção, negócios B2B aí, né? É um conteúdo que a gente gosta de falar bastante, que a gente tem bastante insight aqui, mas a ideia é a gente contar um pouco aqui do que vem acontecendo, como as empresas estão trabalhando, alguns insights e dicas para quem está nos ouvindo aí, né? E essa parte enfim, você é aqui de Prudente, você nasceu aqui, né? Na verdade, eu sou do norte do Paraná. Nasci na região ali de Umuarama, Cruzeiro do Oeste. E vim aqui pequeno, já tem aproximadamente aí 33 anos que eu já moro aqui na região. Uhum. Sou de Pirapozinho. E me formei em Prudente. Praticamente minha vida foi aqui na região de Prudente. E recentemente eu fui para São Paulo. Trabalhei 4 anos em São Paulo. E atuo ainda em São Paulo, né, nessa startup onde eu citei, a Doct. E foi exatamente pelo desafio de trabalhar com grandes contas, né? Eu trabalhava numa empresa de vendas consultivas aqui, em Prudente. É uma empresa que estava muito direcionada a um único segmento, que era telecomunicações. E aí eu olhei para esse outro nicho de mercado que deu essa visão um pouco maior, para trabalhar com grandes contas. Então eu nichei e acabei migrando para São Paulo recentemente. E voltei agora, né? Como um bom filho a casa torna, estou na região novamente, morando aqui novamente. E atuando fortemente como vendas consultivas. E é legal que, acho que esse segmento que a gente vai falar, né, é de interesse de muitos empresários, muitas empresas, que é a parte comercial. Até vou me reprimir que não comercial virou uma palavra meio já Sim. validada, assim, no sentido negativo, né? Comercial, passa aquela imagem daquele vendedorzão, batidão. A gente até gosta de falar internamente aqui time de negócios, né? Porque é você enxergar negócios no seu prospect, né? No seu prospect, e você entregar soluções, né, Fabrício? Exatamente. Caiu um pouco daquele conceito, né? O antigo vendedor de pastinha, né? Que o pessoal falava, né? Hoje, o vendedor ele tem que estar muito conectado àquilo que o cliente deseja, o anseio daquele cliente, né? Então, hoje, o vendedor que não se atualizou, não estudou e correu atrás de uma especialização, ou até uma especialização específica em um nicho, não esteja nichado e seja especializado naquele negócio, eu acho que, infelizmente, ele está fadado a sair do mercado, né? Então, ele tem que ser muito orientado à necessidade daquele cliente.
Exato. Na verdade, o hábito de consumo das pessoas mudou muito, né? Sim. Principalmente agora na pandemia, que adiantou muito mais esse processo, né? As pessoas têm acesso a muito mais informação, né? Então, antigamente, quando você ia comprar um carro lá, por exemplo, você ia lá na concessionária para ver o carro, obviamente, mas para você saber qual que é o diferencial, o motor e etc. Hoje, muitas das vezes, o cara chega lá, já sabe muito mais do que o próprio consultor que tá ali, né? Então, ele já chega lá mais para ver o carro, às vezes para fazer um test drive também. Então, esse consultor, esse cara, se ele não tiver atualizado, ele é comido por esse consumidor, né? Com certeza. Porque hoje ele tem acesso à informação de todos os lugares, né? E o excelente case que você falou em relação à parte de automóveis, que antigamente você tinha praticamente um vendedor que empurrava um carro para aquele cliente, né? E hoje em dia você percebe tá muito longe dessa contramão. Os vendedores com melhor performance dentro das agências é exatamente aquele que vai de encontro a um anseio, aquela expectativa que o cliente tem em relação ao carro. O cliente já tem a informação. Você não precisa passar mais aquela informação de o motor é 2.0, que vai ter airbag, vai ter ABS. Ele já sabe que vai dizer isso. Ele precisa atender às necessidades que aquele cliente tem. Então, hoje, é o vendedor que tem a regra, coloca as cartas na mesa, mas a regra do jogo está na mão do cliente. E a gente tem, né, a classificação dos tipos de vendas, né, tipos de empresa. Então, o nosso propósito aqui é a gente falar do, lógico, B2B, mas a gente não pode esquecer do B2C, que é o caso, né, da agência de carros que vai vender o carro ali para o consumidor, né, o B2C, Business to Consumer, né, então é levar o seu produto ao consumidor, e o B2B é Business to Business, né, então de empresa para empresa, que o desafio é muito maior. E sabe uma coisa que eu acho bem interessante até nos nossos cases aqui internos? Quando a gente chega nesse cliente B2B, ele fala, poxa, mas por que eu preciso de redes sociais sendo que eu estou vendendo para uma outra empresa, né? E é legal que eu gosto de quebrar esse paradigma, porque quando o cliente dele tem uma dor, qual que é o primeiro canal que ele vai? Uma rede de pesquisa. Sim. Seja Google, seja redes sociais, né? Então a gente consegue, né, quebrar esse paradigma do empreendedor, do empresário, falar que B2B é um sistema meio restrito, né, do marketing. Não, pelo contrário. Do outro lado tem uma pessoa, tem uma persona, e a gente precisa atender essa persona, né? Então a gente precisa colocar o conteúdo nesses canais adversos. Perfeito. E eu costumo, hoje, né, você fala-se muito, vários consultores, especialistas em vendas, falam no P2P, né? A venda de pessoas para pessoas. E é bem isso, a personalização da venda. Hoje você tem que entender o que aquele cliente tem como expectativa, qual é a necessidade daquele cliente realmente e como você vai atender. Independente se ele vai ser uma empresa, um B2B, né, em si, ou um B2C, como um consumidor final. Mas você vai sempre atender pessoas para pessoas, para que você consiga fazer uma venda sempre mais qualificada e sempre mais personalizada. E com certeza, quanto mais personalizada, melhor o ticket e melhor a condição de fechamento que você vai ter. O legal é que hoje tem muitas ferramentas que ajudam a gente a fazer esse tipo de prospecção, né? Aqui na agência a gente tem clientes dos diversos tipos de segmentos, e aí tem clientes que é B2C, B2B, e para nós, né, como o João tá aqui, parte comercial de negócios aqui da agência, o nosso cliente são as empresas, né? São as corporações e tal. E o legal é que a gente gosta de implementar esse tipo de estratégia para os nossos clientes também. Mas o que a gente vê acontecendo é que, apesar de não ser um termo tão novo, ainda está engateando bastante, né? Tem muitas empresas ainda, principalmente aquelas empresas familiares que estão no mercado há gerações, ainda não utilizam estratégias de tecnologia para fazer que o time de negócios tenha uma performance melhor, né, no caso. Sim. O que a gente enxerga muito isso, mas esse paradigma está sendo quebrado. Muitas empresas que são ainda familiares, que têm aquele vínculo muito forte com o patriarca, vamos dizer assim, e traz essa bagagem de conhecimento, isso é muito importante, só que algumas dessas empresas já estão quebrando esse paradigma. Entende que o mercado está diferente. Então, quando você tem essa mudança do mercado, eles precisam mudar também. Sair dessa inércia e começar a buscar algo que realmente traga valor para eles. Então, eles buscam exatamente empresas que são especializadas ou até profissionais um pouco mais especializados para fazer essa virada de chave, porque o mercado está exigindo isso. Eles estão entendendo, né? Eu atuo muito forte no agro. E no agro, a gente percebe que
Empresas muito tradicionais estão ficando para trás porque não tem um apoio tecnológico, não tem uma expertise na área de tecnologia, e se eles não trazerem esses profissionais ou essas empresas especialistas em tecnologia para dentro de casa, eles estão muito, como é que eu posso dizer, muito arriscado a sair do mercado. Então, Sim. isso está sendo está sendo assim, ainda é um movimento muito pequeno, mas está acontecendo e a gente consegue já identificar isso dentro do mercado. E Fabrício, vamos lá então. Pra quem tá nos ouvindo e o cara fala assim, putz, mas o que esses caras estão falando? Prospecção B2B, mas como que é esse tipo de estratégia? Enfim, pra quem tá nos ouvindo, o cara tem uma empresa, o cara atende B2B e tal. Como ele fala? Tipo, eu preciso estruturar isso. Como que ele faz? Tipo assim, o que ele precisa ter em mente? Vamos tentar ajudar Processo, e materializar isso aí pro cara. Porque às vezes o cara tá ouvindo e fala assim, tá, mas o que esses caras estão falando? Como que eu vou conseguir implementar isso dentro da minha corporação, né? É sempre importante ressaltar uma coisa que a gente fala pra todo mundo, que não tem receita de bolo, obviamente, mas a gente sabe algumas coisas que mais funcionam, outras que não, né? E o que o cara precisa ter de base. Então vamos tentar ajudar esse cara que tá nos ouvindo nesse tipo de conteúdo. É legal essa parte, assim, porque hoje, quando uma pessoa vai começar qualquer tipo de negócio, seja um negócio caseiro ou seja um negócio um pouco mais profissional, ele tem que entender qual nicho de mercado ele vai atingir. Se ele vai ser um B2B ou um B2C. Certo. Quando a gente fala no B2B, ele vai atender empresas. E aí, dentro dessa camada de B2B, ele precisa entender qual é o nível de empresa que ele está atendendo. Se vai ser uma empresa de pequeno porte ou de grande porte. O mercado por grande porte está muito aquecido. Pequenas startups estão batendo na porta das grandes empresas e estão chegando nessas empresas com soluções muito boas, muito diferenciadas. E o legal, as empresas estão dispostas a investir e até mesmo comprar soluções dessas pequenas startups. Então, o nicho de mercado está muito aquecido quando você tem algo realmente diferencial no mercado. Então, o B2B, ele está olhando muito para isso, né? Então, se você quiser iniciar algo que realmente vale a pena, não precisa ter medo de qual o tamanho de mercado, mas saiba onde você está pisando e como você vai iniciar qual nicho de mercado. O segundo ponto, quando a gente fala já em mercados mais menores, em mercados que vão chegar a ter um potencial de crescimento, você ter bem definido quem é seu ICP. Isso é importante. O ICP é o perfil do cliente ideal. É o ideal Customer Profile, né? Perfeito, isso mesmo. Aí você vai definir, cara, essa empresa aqui, ela tem dores, um baixo engajamento do site, ele tem dificuldade para poder fazer uma projeção de material para o cliente dele. Então, você consegue mirar esses caras e trazer esses caras para dentro de uma roda de conversa, uma reunião, e você demonstrar o seu diferencial. O seu diferencial competitivo não vai ser, como que eu posso dizer, aquele vômito de atribuições que seu produto tem. Eu acho que não é bem isso o mercado. O mercado hoje está buscando exatamente como você vai atender ele de forma adequada, com as características e os atributos que sua solução, o seu serviço traz, só de uma forma um pouco mais assertiva, né? E isso que todo hoje gestor de negócios ou gestor comercial tem que ter, é saber como ele vai atender o mercado com as características que o produto ou o serviço dele está atendendo. Legal, nesse assunto aí, desculpa, João, interromper, mas nesse assunto que nós estamos falando aqui, do cliente ideal, né? Então a gente está falando, quando a gente vai implementar o Outbound 2.0, que a gente fala assim para os nossos clientes, a gente tem uma tabela ali que ajuda o cara a definir o cliente ideal. Porque às vezes a empresa, ele tem tipo assim, meu cliente ideal, putz, nunca parei para pensar, mas meu cliente ideal é o cara que paga mais. Putz, mas não necessariamente. Porque às vezes você tem um cara que paga mais, mas te dá tanto trabalho que não compensa. Ou que você pega esse cara e você, vamos pensar, o LTV de tempo. Quanto tempo o cara fica na casa? Às vezes não é o cliente ideal. Então o cliente ideal precisa ser estudado. Você tem que pegar a sua base, você tem que analisar, poxa, esse cliente sim, porque o meu esforço para atender ele é menor, o cara tem um ticket médio bom, LTV dele é alto, enfim, N variáveis, né? Então isso daí... Saber quem é o cliente ideal para você atirar exatamente no seu público, que eu acho que é primordial. O cara tem que saber quem é o cliente ideal. Quem você quer como seu cliente, né? Exatamente. E um ponto que você citou agora, Maurício, é bem interessante, porque você tem que perceber, primeiro, dentro de casa.
muitas empresas iniciam olhando, tentando imaginar um cliente ideal fora de casa. O sonho, né? O sonho, mas esquece de olhar para dentro da base de clientes dele e tentar saber quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, né? E o que o cliente realmente gosta dele. Por que aquele cliente está consumindo desse cara? Então, aí ele vai ter uma margem para saber internamente do que ele está sendo muito bom e o que ele pode melhorar. Para depois ele chegar e atingir outras empresas no mercado e oferecer esse serviço ou produto de uma forma um pouco mais potencializada. Né? Então, um pouco de olhar para dentro de casa mesmo, acho que falta muito isso. Né? Algumas startups a gente enxerga que tem aquele sonho de triplicar, quadriplicar o tamanho da empresa de um ano para outro, só que esquece de olhar para dentro da base deles e tentar enxergar qual é o ICP que está dentro de casa. E aí sim correr atrás do sonho. Isso eu acho que é muito importante dentro desse contexto. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre o tamanho da empresa e o tamanho da sua maturidade. E às vezes nós encontramos, né, startups de 2, 3, 4 funcionários pequenas que tem uma maturidade no entendimento, né, do time de negócios, as estratégias de inbound, outbound, que traz essa conversão. E ao mesmo tempo nós temos grandes indústrias, né, que não tem nenhum time montado ali comercialmente falando, não querem implementar um CRM. Então existe um desafio muito grande hoje no mercado, você mostrar, né, esses resultados em si. Né? Eu costumo falar assim que por muito tempo a palavra venda ela era considerada uma arte. Já passou. Hoje, venda é uma ciência. Você precisa de dados. Você precisa de dados para entender quem é seu cliente, o que ele consome, onde ele está inserido, para que você venha com uma assertividade numa proposta comercial, numa proposta de novos negócios. E aí que tem as ferramentas que te dá esses indicadores. Se o cara tiver um time comercial e não tiver um CRM para controlar esses dados, o cara já tá errado já. Pode ter 300 anos de empresa, cara. Se o cara não tiver dados, o cara tá trabalhando no escuro. Ele tem que ter essas informações. Porque realmente, a gente já lidou com várias negociações, clientes também, experiências, onde o cara tem um time comercial e você fala, beleza, qual que é o seu ticket médio? Não sei, quantas pessoas você prospecta por mês? Qual que é a sua taxa de conversão? Não sei. Então, às vezes, o cara tem 15 vendedores e não sabe se tá performando. Precisava ter 15, o cara não consegue fazer esses mesmos resultados com 5, mas se você não tem números, meu amigo, você não consegue ter ações. E aquele lance, né? O cliente quer lead. Quero lead. Meu, lead não é o seu cliente ainda. Lead é um prospect. Né? Você tem que maturar, tem que tratar ele. Nutrir, jogar no funil. Então, assim, é importante, né, o início. Agora a conversa começa a esquentar, né? É importante, assim, quem tá nos assistindo, eu tenho certeza que tem muito empresário assistindo a gente, empreendedor, e tem essa dor, cara. Pô, tem essa dor, como estruturar um time comercial, como fazer uma máquina de vendas numa empresa. Então a gente já viu o passo é nichar, verificar se é B2B, B2C, montar um processo comercial, que aí entra as características do vendedor, do hunting, do farmer, né? Então é legal a gente falar isso, né? Porque, pô, nem todo mundo tem uma característica ali, o farmer, o cara que vai cuidar da venda, é o cara que vai, né, tomar o cafezinho, se for presencialmente falando, né? O hunting, estilão mais caçador, o SDR. Então a gente tem termologias, né, que vai ajudar a você trazer esse processo dentro da empresa. Tanto que o cargo SDR existe há quanto tempo? Cara, é novo, hein? É novo. O conceito no Brasil é recente, né? A gente pode colocar que a máquina de vendas começou a ser implementada no final do início dos anos 2000 ali, 2008, e aí começou a vir trazendo aí... Depois da publicação do Receita Previsível, todo mundo foi na febre, né? Então, acho que isso trouxe... Que fica a dica, né? Pra quem não leu. Sim, exatamente. Eu acho que é um baita de uma literatura que isso vale muito a pena para você começar a pensar como você vai estruturar. E quando você estrutura uma máquina de vendas, você tem que pensar, você vai ter que ter um CRM, como vocês citaram. Dentro desse CRM, ter muito bem definido quais serão as etapas e o papel de cada um dos vendedores. Se você tem uma máquina de vendas, você precisa nichar quem vai ser os SDRs. Só explica pra galera o que faz o SDR. O SDR praticamente, ele prospecta e monta as listas que estão dentro do ICP e faz o primeiro contato, o primeiro touch. Muitas vezes ele faz também a validação dessas listas, né, para saber se está dentro do adequado para entrar em contato com aquela empresa, se está dentro dessa lista já está
dentro do LGPD para poder entrar em contato, que é muito importante isso. Sim. Então a gente começa já a pensar nessas listas de uma forma mais assertiva e é o SDR que faz esse primeiro touch. Ele traz essas empresas, engaja as primeiras personas dentro dessas contas, que estão geralmente em setores estratégicos para o nível de negócio que você está montando, e aí traz isso e qualifica essas empresas dentro de uma oportunidade de negócio. Ou seja, se eu vendo um produto voltado a RH, o meu lead ideal é um gerente de RH, é o decisor. Perfeito. Se eu vendo marketing, gerente de marketing. Se eu vendo usinagem, é um engenheiro de produção. Então a gente precisa entender isso, que o SDR ele vai cavucar, entre aspas, aquele lead voltado ao segmento de negócio. Perfeito. Não é uma prospecção, dar um tiro para cima e o que cair tá valendo, né? Perfeito. Então isso é bem... E tem uma diferença muito grande ainda. Tem o SDR, que ele trata dessas listas, e tem o BDR. O BDR ele tem um plus ainda. Além de tratar essas listas, de prospectar de uma forma inicial, ele também já começa a fazer um trabalho um pouco mais consultivo de buscar e nutrir essas contas de uma forma mais viável. Então, o BDR ele usa a sua expertise para poder nutrir essas contas e trazer essas contas mais aquecidas para dentro de um negócio. Para aí sim que a gente começar a trabalhar com os closers, que são as pessoas que vão, os vendedores em si, que vão fazer as apresentações, fazer as propostas, né, comerciais, né, e propostas técnicas também, que acontece muito hoje no mercado. E aí sim dá continuidade na negociação e o fechamento e até a homologação dentro dessa conta. Desculpa interromper. Uma coisa que eu gosto de falar para quem está começando a estruturar a máquina de venda e falar assim, vou fazer a contratação dos SDR, não é contratar um cara SDR, não. Tem que ter pelo menos uns 3, né? Eu falo isso por quê? Porque você precisa ter estatística, né? Às vezes você contrata um cara e às vezes o cara não tem o perfil que você precisa e aí você desanima e fala assim, putz, não deu certo, não funciona isso. Ou às vezes você contrata um cara muito bom e você fala, nossa, tá fácil. Você não tem os comparativos, né, Maurício? Você não tem comparativo. E se você tem 3, você consegue mensurar. Pô, mas o que você tá fazendo que o outro não tá fazendo, que tá performando mais? Perfeito. Lógico que, assim, isso é um ideal, né? Não é toda empresa, corporação que consegue fazer um investimento no time comercial já e o mais nicho assim, também, né, Maurício? O nicho também onde a empresa vai atuar. Mas assim, se a gente olhar, e tem que colocar muito bem isso definido, o SDR e o BDR, ele tá no mesmo nível que o vendedor. Ele não é um agendador, uma secretária daquele vendedor. E muito pelo contrário, ele tá trazendo a oportunidade, ele tem condições de fazer não só apenas a qualificação, mas o mapeamento de todo o processo de compra daquela empresa. Então, muitas vezes o BDR, ele está entrando nessa empresa, ele já tem tudo isso mapeado. Quem são os decisores, quais são os pontos de dor daquele cliente. Isso tem que passar de uma forma muito bem passada, esse bastão para o vendedor. Sim. Para o vendedor chegar e já praticamente... fechar o negócio. Só apresentar e fechar o negócio. E o legal é que tem muita estratégia, né? Esse BDR para SDR, assim, quando a gente conversa com as empresas, a gente fala, o cara tem que usar a inteligência, assim, tipo, o cara tem que ser esperto. O cara tem que mapear quem são, igual você falou, quem são os decisores. Pra quando você fazer uma abordagem, o touch, igual você falou, você falar, viu? Você sabe quem que é o superior daquela pessoa, se você sabe quem tá as pessoas que estão trabalhando lá dentro, você já fala como se você já conhecesse aquelas pessoas, sim. pra aquela pessoa te dar um pouco mais de atenção. Porque às vezes você fala, o João Lucas lá, que é head de negócio, que trabalha com você, me passou seu contato pra falar sobre isso. Então, assim, só uma estratégia que o cara tem que ter gatilho pra fazer com que aquela pessoa dê atenção pra você. Porque também hoje, rapaz, eu entro no meu LinkedIn ali, o que eu tenho de gente de SDR me adicionando ali pra tentar vender alguma coisa pra mim, ou fazer uma reunião, é incrível, né? Mas eu dou uma dica, assim, eu trabalhei muito tempo ainda como SDR, né? Então eu posso falar, assim, com total propriedade. O SDR que hoje não tiver expertise para saber usar as tecnologias, as ferramentas, mas principalmente usar os gatilhos para chamar a atenção daquele cliente, não adianta você mandar lá uma lista de sequências de e-mails, lá de uma automação de 10 e-mails para aquela empresa. Você não vai conseguir se destacar em relação a isso. Hoje você tem que trabalhar muito mais personalizado. Com certeza. Você tem que, o cold call, como era antigamente, que você simplesmente passava a mão no telefone e saia ligando igual um doido, não funciona mais. Você tem que saber quem que está do outro lado da linha, com quem você está falando, e principalmente qual o setor que aquela empresa está falando, que você está falando naquela empresa, e saber quais são os possíveis dores, os gatilhos que você vai citar dentro da ligação, para aí sim você despertar o interesse do cara.
um título de e-mail que seja interessante, que seja mais personalizado. A forma de hoje um BDR e um SDR trabalhar, ele precisa ser muito mais consultivo do que o próprio vendedor, às vezes, para você ter essa possibilidade de trazer essa empresa para uma agenda. Não é mais igual aquela venda tradicional que era de porta em porta, para qualquer um, você não quer comprar a minha solução. Hoje, igual você falou, é muito mais personalizado. E por muito tempo, isso aí deu uma queimada esse negócio de porta em porta, porque enche o saco. Sim. Por isso que aí quando começou o conceito do inbound marketing, uma coisa que a gente pode falar também, que é um marketing mais de atração e tal, então, porque esse porta em porta foi acabando, né? Foi enchendo o saco das pessoas. Sim. E hoje, semana passada eu estava conversando com o diretor desses bancos digitais. E é um diretor jurídico, inclusive. E ele falou para mim que, no mínimo, todos os dias chegam em torno de 100 a 150 e-mails diferentes de prospecção na caixa de e-mail dele. Ele falou, eu nem olho. Eu não olho. Eu não perco meu tempo. Eu sei que os temas são mais... De vez em quando, um ou outro, assim, chama minha atenção, dá aquele estalo, falando, o que esse cara tá falando aqui? Aí ele vai lá e clica, e vai, entra na conversa. Mostrou um relacionamento meio robotizado, você perde ali o relacionamento em si que você queria começar a criar. Sim. Né? Tem até um conceito bem legal que fala assim que o cliente não tem dores até você mostrar para ele. Exatamente. Né? Porque às vezes o cara fala, mas eu não preciso. Não, você precisa dessa solução porque ela vai te trazer isso de resultado. Aí o cliente ele entra naquela inércia de abraçar a sua ideia, né? Abraçar o seu projeto em si, né? E é diferente hoje que você entra em contato com o cara tá sentado numa cadeira cheio de preocupações, né? Às vezes com meta para bater, com um relatório para entregar para a diretoria, 1001 coisas acontecendo. E aí você pedir para o cara parar 1 minuto para ele te escutar, ele não vai te escutar. Você tem que ser muito assertivo numa ligação ou até mesmo no seu e-mail, ou até mesmo num social selling. O que você tem que ser? Você tem que ser muito assertivo na hora mas para isso você tem que fazer uma pré-call muito bem feita, você tem que estudar a empresa, estudar o setor, estudar a persona que você vai abordar. E muitas vezes é aquela questão do P2P, né? Vender de pessoa para pessoa. Se você vomitar um monte de recursos e coisas que seu sistema, que sua solução traz, o cara não absorve. Mas se você parar para falar com o cara, falar assim, ó, eu consigo otimizar o tempo da operação X sua em 30%. Você falou em resultados, em números. Em números. É o que os empresários querem ver, né? São três coisas, 3 viés. Números. 3 dados que os diretores e gerentes gostam de escutar. Redução de custo, eficiência operacional, né, em termos, e redução de tempo. É isso que os diretores gostam de escutar. E quando você entra num contexto que a sua solução traz uma dessas 3 opções para ele já para te escutar melhor. Do que simplesmente você chega lá e falar, o meu sistema pode fazer Se for muito técnico, né? Se conectar com a NASA agora, nesse momento, não vai gerar resultado. O cara não quer saber. Ele quer ter tempo para a família dele, ele quer reduzir o custo da operação dele, e ele quer ter, principalmente, um pouco de paz. Às vezes o cara está procurando uma solução que ele nem tem ideia qual é a solução que ele tem no mercado. Você tem que chegar o mais assertivo possível para atingir o coração do cara. É isso mesmo. É uma música do Engenheiro do Havaí que fala muito bem disso. Ele fala assim, o nosso coração é um alvo muito fácil. Quando você quer vender alguma coisa, você não precisa ser tão técnico, mas sim atingir aquela pessoa e se interessar mais por aquela pessoa, pelo aquele prospect, para que você tenha a atenção dele, mas também ser verdadeiro com ele, ser uma pessoa mais humanizada, não tão robotizada como você citou. Porque assim, hoje o movimento que a gente está vendo, né, é o movimento da experiência. Né? As empresas estão vendendo experiência, as marcas buscam vender experiência, e a pandemia, ela mexeu um pouco com essa questão, né, do online experiência, e aí volta aquele termo retail, né? Eu quero ir até o local, eu quero pegar o produto, eu quero sentir a experiência do produto. Então, quem, né, tá no meio de um processo de negociação, ali, de prospecção, ele tem que entender isso também, que do outro lado é uma empresa, mas eu tenho uma pessoa representando essa empresa. Então, eu preciso ter ali um relacionamento, né, de confiança. Sim. Eu preciso confiar do outro lado, será que ele está entendendo realmente a minha dor? Ele vai resolver o problema da minha empresa? Então, confiança, a seriedade, aí entra questões de preço, precificação e uma série de outros itens, né? Então, acho que vendas hoje é muito além
do que você vender um produto de prateleira. É você realmente vender uma solução que se adeque à realidade daquela empresa e também sana aquela dor que está pulsando. E eu tinha... Nossa, você fez lembrar uma história muito interessante. Eu tava numa empresa e tinha um aplicativo que era, tipo assim, um aplicativo que não tava nem um MVP validado ainda. E eu cheguei para um cliente e falei assim, e fui muito franco com ele. Falei, ó, você tem tal dor assim, assim, assado, sua equipe tem essas dificuldades, e eu tenho um aplicativo que pode ser a sua solução. Mas eu não consigo te entregar ele 100% agora. Com o passar do tempo, a gente vai conseguir trazer um aplicativo mais... atualizar esse aplicativo e te trazer uma solução mais adequada. Mais ou menos aquele chaveco que o Bill Gates chegou na IBM. Então eu cheguei, mas a gente vai conseguir atualizar esse aplicativo e te trazer uma solução um pouco mais adequada para esse tipo de problema. Cara, ele confiou tanto na minha capacidade e na capacidade do time que eu estava representando, que ele comprou o aplicativo, teve as dores de cabeça. Sim, ele sabia que ia ter dor de cabeça, mas ele confiou tanto na palavra que eu trouxe para ele e no corpo técnico da minha empresa, que a gente conseguiu atualizar o aplicativo em 3 meses e fazer com que o aplicativo funcionasse praticamente de forma personalizada para ele. Isso que fez o quê? Ele virou um upsell depois para mim, isso daí. Eu consegui gerar mais 2 contratos em relação a esse cara porque ele confiou na palavra do vendedor. Sim. Entendeu? E isso... de uma certa forma, para o vendedor é gratificante, porque ele sabe que quando ele precisar, o cliente pode vir atrás dele, que ele vai ter sempre, se não solucionar 100% do problema dele, ele pode contar com o vendedor, que eu costumo falar que eu era o advogado dos caras, né, das empresas. Então era isso que eu me colocava, me posicionava dessa forma para o meu cliente. Acho que negociação hoje de vendas é uma coisa muito... Eu falo assim, é uma coisa que muda todos os dias, né? Não tem como você falar assim, eu vou me prender só a ferramentas novas que às vezes não funcionam. Vou até compartilhar um negócio que aconteceu essa semana comigo. Eu fui num cliente, né, tentar fechar um projeto, tentar no sentido, a gente estava em negociação. Só que aí eu, fazendo um curso, tem uma dica importante, cara, vendas e negociação, você sempre tem que se atualizar em livros, didática, etc. E eu li num curso, falou, olha, o cliente gosta que você dê uma atenção, mas aquela atenção a mais que você já consegue dar pra ele. Falei, beleza, e como que eu vou fazer isso? Aí o cara até fala no curso, escrevendo. Então nessa reunião o cliente começou a falar, eu comecei a escrever, transcrever a dor dele. Aí no final da reunião ele falou, deixa eu ver o que você escreveu aí. Eu escrevi exatamente aquilo que ele queria, que a gente, como agência, resolvesse. Ele falou, olha, entre todas as empresas que vieram conversar, você foi o único que transcreveu a minha dor, eu vou fechar com vocês. Porque eu sei que vocês querem resolver o meu problema por ter eu escrevido ali na agendinha. Então, às vezes, a agenda é uma coisa retróica, cara, mas pô, o cliente, ele quer ter essa experiência junto. Pô, tem um problema, será que vocês vão resolver mesmo? E às vezes a gente vai numa reunião, né? O cara, você tá conversando ali sem a conexão. Você tá anotando no celular, anotando no notebook, aí o cliente do outro lado, pô, será que o cara tá anotando mesmo aquilo que eu quero? Olha que coisa... né, bem distante do que a gente tá falando de ferramentas aqui tudo, mas existe toda essa... Você tem que ter essa... feeling, né? Feeling. E uma coisa que eu também... Bom, a gente tá no mercado há um tempo, né? Então, assim, eu gosto muito de reunião presencial, olho no olho e tal. Quando começou a pandemia, que foi 100% negociação online, cara, eu tinha uma dificuldade porque você mostrando o PowerPoint, você não viu o rosto das pessoas, as expressões, porque quando você vê as expressões das pessoas, você consegue saber, pô, as pessoas estão prestando atenção, ou tá muito chato, vou passar pra frente, vou pro que interessa. É quando você não via, dá uma agonia, uma ansiedade, e aí a gente teve que se adequando a isso também, cara, porque... Eu tenho algumas técnicas pra chamar a atenção do cara, porque muitas vezes, você tá numa apresentação, você não tá vendo o rosto dele, e aí você... Cara, câmera fechada. Câmera fechada e tal. Eu costumo usar alguns gatilhos, eu faço algumas perguntas mais direcionadas. Então, fulano, você tinha citado assim, assim, assado, e seu problema estava aqui, não era? Eu já tinha a solução diagnóstica já na mão. Então, olha isso aqui. Aí o cara, pera aí, ele já vai, para o que ele tá fazendo, se ele tiver no celular, no Twitter, alguma coisa assim, ele já para o que ele tá fazendo. Olha isso aqui, ó, que interessante. Clica em 2, 3 opções ali para ele mostrar o que realmente era a dor dele e evita um pouco de sair um pouco daquela
do furacãozinho que tá na cabeça dele, as dores que estão ali na cabeça dele é um furacão, velho. Então você precisa na apresentação tá muito direcionado a isso. Você tem outros recursos, você tem outras ferramentas dentro das suas soluções, dentro do seu serviço, que vão agregar. Mas se você atingir melhor, cada vez mais pressionar esse furacão que tá, de problemas que tá na cabeça daquele cliente, você, vai conseguir ter a atenção dele nesse momento de não visualizar o rosto dele e também trazer, e sempre perguntar, você está conseguindo entender? Com alguma dúvida? Fez sentido isso? Não fez? Você quer que eu explique melhor? Então isso para você trazer esse cara para a reunião de novo. Mas existe aqueles caras que não vão te dar atenção de jeito nenhum. O cara tá disperso, né? Então, eu acho que ela tem que ser aquela reunião de 5 minutos. Só, faço isso, faz sentido pra você? Porque tem muito cara que quer saber o preço. E pra nós, que somos experientes no ramo, não é preço, é valor. E é nesse momento de apresentação que você tá falando tudo aquilo que você faz, pra quando você chegar na hora de precificar, o valor ser maior do que o preço. Porque quando você fala, pô, eu faço isso, olha, a gente sana essas dores, a gente conseguiu fazer isso para as empresas, economia de tempo, dinheiro, tudo. O cara fala, pô, vai ficar caro esse negócio aqui. E aí, porque o valor do negócio subiu pro cara. Porque quando você chegar de preço, o cara fala, pô, tá barato. Agora imagina você já chegar assim, ó, não ouviu nada, o cara não sabe nada de você, ó, vai ficar 10 mil reais, exemplo. O cara fala, putz, e assim, caro, né? Como gerar valor pro cliente? Cara, isso é um desafio, hein? Né? Eu né, pegando esse mundo, como gerar... Porque às vezes o cara fala, é caro. Aí eu pergunto, comparado ao quê? Comparado a quem? A empresas do nosso porte? A produtos do nosso porte? Né? Então é uma coisa bem subjetiva. Exato. O que é caro, o que é barato, o que te proporciona esse valor, o que não proporciona. Então é uma coisa bem legal das vendas nesse... E é legal sempre fazer a comparação, assim, é uma coisa que eu e o João sempre fala. Exemplo, dá um exemplo, tá? O cara, sei lá, vamos fazer um rebranding, por exemplo, de uma empresa que fatura milhões. Ah, eu cobrei X reais. Exemplo, dá um exemplo, pra ficar fácil. 10 mil reais. Tá caro. Você fala, quanto que sua empresa fatura por mês? Você acha que a sua marca, o seu logo vale só isso? Então, beleza. Entendeu? Então é você fazer o cara refletir. E é o desafio em tanto, porque, você querendo ou não, uma marca, pô, é a essência, é o visual da empresa, é como, o mercado enxerga ele. Então você precisa ter, para você gerar esse valor para o cliente e colocar isso, que realmente a marca é o que os outros, os concorrentes, os clientes vão olhar para ele, você gerar valor para ele em relação a isso, é um desafio, um puta desafio. Gigante. Se você chega hoje e gerar valor, eu falo não só em termos de marca, mas vou gerar valor realmente para aquilo que realmente importa para o cliente. Se só for a marca, ok, vamos gerar um logo para que realmente faça ele se destacar dentro do mercado e fazer valorizar ainda mais essa marca. Exato. Se for uma solução tecnológica, aquela solução se enquadre dentro da expectativa do cliente, mas trazendo todos os anseios e as dores do cliente para dentro daquela solução e realmente agregar valor. Não adianta você falar assim, o Thiago Reis, que é um dos eu vou citar ele como assim, umas referências dentro do mercado de negócios no Brasil, da Growth Machine. Ele conta um case que ele chega para o cliente, ele não vende uma solução. Ele vende o tempo que ele tem para a família dele. Ele conta esse case, e já vi em algumas palestras que ele fala. Ele chegou para simplesmente um decisor e falou assim, ó, quanto tempo você fica sem ver seus filhos? E ele vendeu, não foi a solução, ele vendeu, foi tempo pro diretor da empresa. Então isso gerou valor pro cara. Então, gerar valor é um ponto delicado, mas tem um case mais específico quando você está direcionado àquela pessoa. Às vezes aquela pessoa tem um anseio por uma meta pessoal, por uma promoção, por algo que você pode agregar com a sua solução e transformar essa solução em algo que ele tem esse viés pro lado pessoal. Legal. Então, e cara, assim, essa parte de negócio é super complexo, né? Tipo assim, às vezes você fala assim, putz, eu consegui, pensei numa estratégia que deu certo para esse cliente, vou replicar para outra vez eu consigo fechar também. Não é. É diferente, né? Não tem receita de bolo, né? E uma coisa que eu até falei num podcast anterior aqui, não lembro qual foi, que eu falei assim, essa profissão também,
ela tende a ser muito mais difícil de achar profissionais nesse sentido. Porque a geração que tá chegando no mercado tem uma certa dificuldade em conversar, em negociar. E a nossa vida, se a gente for pensar, tudo que a gente faz é negociar o dia inteiro, cara. Você negocia com seu filho pra, sabe, negociar com sua esposa, com sua namorada, com seus amigos, assim. Então, a vida é negociação. E a nova geração que tá chegando, eu acho que ela perde um pouco essa habilidade de conversar, de estar próximo, não sei, é a minha opinião, obviamente, né? Mas eu fico um pouco preocupado quanto a isso. Eu acho assim, olhando pra frente, futuro, pros setores comerciais como um todo, né? Olhando ali, a gente percebeu que hoje tá muito digitalizado. Então, se você precisar comprar alguma coisa, você vai no meio eletrônico, você consegue comprar qualquer coisa de forma fácil. Consultando preço, qualidade, consultando a diversificação daquilo que você está buscando. Só que, para os vendedores, é uma profissão que ainda vai se manter por muito tempo no mercado. Só que o vendedor ele precisa ser cada vez mais assertivo, estratégico, saber quem que é muito mais difícil você ser um consultor. Você tem que se atualizar a todo momento. O que funcionou mês passado para você bater a sua meta, esse mês talvez não funcione. Exatamente. E você tem que ser muito dinâmico, porque o mercado está sendo dinâmico. E os departamentos comerciais cada vez estão sendo mais enxutos, né? Antes a gente via aquelas empresas lá com 50 vendedores, 40. Cara, hoje com as ferramentas, com tecnologia, com expertise, você consegue construir um time ali enxuto, né? De SDR, Closer, Farmer, Hunter e etc., e você ter uma máquina de vendas, que esse é o propósito do nosso bate-papo. Representante comercial, nossa, que cara. O cara ia, pegava hotel, carro, ia lá visitar, e acabou. O cara só fazia tiração de pedido e ganhava fortunas. Sim. Isso hoje mudou muito. Mudou muito. As empresas estão deixando até, inclusive, gestores comerciais reduzindo custos com o salário de gestores comerciais, de diretores, para que consigam estruturar melhor e trazer pessoas, profissionais mais qualificados para a área operacional. Então, eles entenderam que quando mais um profissional mais especializado ele tiver dentro daquele setor, a nível operacional, comercial falando, ele tem uma melhor rentabilidade. Então, eles estão tirando essa questão do nível estratégico caro e trazendo para um operacional de melhor qualidade, pagando melhor, inclusive, para que seja mais assertivo e traga melhores resultados. Isso é uma tendência praticamente global. Global. Putz, cara, tem muito assunto para falar, cara. É muito legal, porque assim, é uma coisa que evolui rápido, né? A gente que tá no meio, a gente pega cases, é aquilo que você falou, cada cliente tem uma personalidade de negociação diferente, né? Então a gente precisa se adequar, né, ao sentido que faz o nosso serviço para ele e vice-versa. Então, assim, tem muita coisa legal. Por exemplo, a gente nem falou os clientes que não fecham. Os clientes que não fecham, gente, é um item importante do negócio, porque eu preciso ficar maturando ele depois. Ele não fechou agora? Poxa, mas daqui a um ano ele pode fechar. E por que ele não fechou, marketing né? Pra isso, né? O motivo por que ele não fechou? Precisa do dado disso aí. Né? E não falamos de ferramentas também, né, cara? O tanto não. de ferramentas que existem no mercado que ajuda essa máquina de venda, né, de prospecção, que muita gente não faz ideia das ferramentas, das soluções que essas ferramentas podem nos fornecer, né? Então... hoje em dia a tecnologia está muito alinhada para o vendedor, né? Hoje, né, eu estou há 6 anos como venda consultiva e antigamente era disparar e-mail 1 a 1. Você não tinha nenhum CRM, nenhuma máquina automatizada que poderia disparar os e-mails de forma sequencial para você. Hoje, cara, é o que tem no mercado. Exato. Os CRMs já estão integrados para fazer isso. Tudo, né? Hoje, se você não tiver um Sales Navigator, né? Aí tá fazendo um jabazinho aí pros caras, mas não mandaram nada até agora. Patrocínio, Mas assim, se você não tiver uma ferramenta de prospecção que alinhe ali os dados do cliente, né? Hoje tem empresas só para gerar listas de prospecção. Tem empresas especializadas para buscar nicho de mercado específicos e eles trazem toda essa lista de empresas dentro do CNPJ ou dentro dos quinais que enquadram essas empresas e traz essa lista pronta para você. Tem tecnologia para isso. Então, tá muito favorável para os vendedores. O vendedor tem que sair da mesmice, tá? Tem muito vendedor acomodado no mercado. A gente sabe disso.
Tem muito cara que fica esperando aquela venda reativa. Mágica. Tô reagindo, Não. os leads estão chegando. Não, cara, hoje a prospecção é ativa, né? Você tem que ir atrás do seu ICP, enfim. E quando ele chega, esse nível de cliente chega para você, você tem que dar o sangue para trazer esses caras para uma reunião, para bater o papo e entender realmente qual é o negócio do cara. Muitas vezes o vendedor está preocupado em fechar negócio, mas não senta com o cliente e tenta descobrir o que realmente está sendo a dor e a conexão com aquele cliente, girar aquela conexão de negócio mesmo com o cliente, sabe? E a gente tem a gente faz muitas reuniões, a gente tem bastante clientes e tal, e é importante a gente sempre deixa muito bem claro para os nossos clientes e parceiros o quanto o marketing tem que estar em conexão com o time comercial. Então não faz sentido o time de marketing não ter contato com o time comercial, não saber de números e resultados, porque precisa estar muito bem atrelado, né? E quando a gente chega para o time comercial de uma empresa que não implementou máquina de venda e fala de CRM e fala também, existem ferramentas de prospecção que você coloca lá, região que você quer, que você atua, porte da empresa, com que cargo que você quer falar com essa pessoa. O cara fala, nossa, mas tem ferramenta que vai me proporcionar esses dados. Existem ferramentas que tem no mercado, né? Sim, tem tem algumas que a gente pode falar, que sei lá, tem a Apollo, tem a Hamper, tem... Pipedrive, tem Hamper... Tem Lucha, tem muita ferramenta boa no mercado. Qual que você gosta? Eu gosto, assim, momento de jabá, eu gosto muito. É porque eu vou intercalando entre ferramentas. Às vezes uma tá mais estável, outra tá menos instável. Mas eu gosto do Lucha, eu gosto do Wizard, a Apollo é sensacional. Apollo, a gente usa Apollo. Hunter também é muito bom. O Sales Navigator eu acho que assim, a cerejinha do bolo. Eu acho que tá dentro do LinkedIn, né? Ele já é uma ferramenta ali nativa. Do LinkedIn. Então é o sensacional. E em termos assim de automação, tem algumas automações que são boas também, né? O próprio CRM que a gente vê aí da RD Station, né? Tem os grandes, o Salesforce, tem aí o Apollo tem a própria automação dele, né? Sim. Então dá pra gente brincar ali. E tem algumas gratuitas, tá, pessoal? Então se vocês quiserem buscar aí, tem algumas extensões aí que vocês conseguem pegar no mercado. E o legal é que a gente integra tudo isso, né, cara? A gente usa aqui HubSpot, por exemplo. Então o João faz essas partes de prospecção, faz negociação, é tudo integrado, o e-mail, se ele sabe se o cara abriu o e-mail, quantas vezes o cara abriu o e-mail, porque tudo isso é gatilho. Se você sabe que o cara abriu o seu e-mail 4 vezes nos últimos 2 dias, ou quando o cara abriu, você fala, viu? Você liga pro cara e fala, viu? Você vai traqueando, né? Na hora. E o cara fala assim, nossa, é coisa do destino. E não é. Não é, você é tecnologia. Você tá falando meu segredo, hein? Aí os clientes estão assistindo e falam, você me liga na hora. Mais ou menos isso. Mas é isso, assim, porque tem ferramenta pra tudo isso, né? E não é mágica, é tecnologia. É isso que a gente tem que incorporar para os nossos clientes e mostrar o quanto essa digitalização, essa transformação digital no negócio dele faz sentido, né? São os diferenciais que a gente consegue encontrar no mercado para facilitar a vida do vendedor. Hoje, qualquer nicho de mercado que você vai começar a trabalhar, o vendedor ele é massacrado, vamos dizer assim, em termos de pressão por meta, pressão por comissionamento, pressão do mercado, assédio do mercado, porque você está numa empresa, você é assediado a todo momento para migrar para outra. Então você tem que estar muito focado nos seus objetivos, tanto pessoais como profissionais, para atingir seus resultados dentro da empresa, né? Em metas, vamos dizer assim. E com certeza, se atingir o meta, converte em dinheiro para o bolso do vendedor. O vendedor gosta de dinheiro, né? Não tem outra opção. Então, e a tecnologia tem ajudado muito isso, a gente. Ser mais assertivo, né? Buscar os melhores contratos com o menor tipo de esforço possível, mas não pode ser acomodado também só pensando na tecnologia. Você tem que suar muito hoje, né? Sim. E hoje o que a gente gosta de implementar para os nossos clientes é o conceito de estratégia de inbound e outbound, cara. Porque você, igual o João falou, você não pode ficar sentado na cadeira esperando você atrair o cliente para você fazer a prospecção. Você tem que ter os dois rodando, Perfeito. Cara. Você tem que estar ativo também. Né? E até olhando para o marketing ele precisa de um funil. Ele tem que ter estratégia de funil. O marketing gerar indicadores só de engajamento, likes e seguidores, isso é o marketing de ego. Marketing de ego. É simplesmente para inflar o ego e você falar que você está sendo seguido numa rede social. Talvez isso não vai gerar negócio nenhum para você. Então, o marketing ele tem que estar muito alinhado e tem que ter seu funil.
onde ele consegue rastrear esse cliente, traquear esse cliente desde a navegação do site, quantos cliques ele deu, quantos materiais ele fez download e trazer isso de uma forma um pouco mais quente para dentro de casa. Quando a gente trabalha no inbound e tem esses rastreadores, esses indicadores que mostram que aquele cliente tem um potencial de um score, né? Eles registram tudo isso dentro de um score. Tem um score interessante, é ligar para aquele cliente e só agendar a reunião. Porque o cara tá mais pronto para compra, né? Ele não chegou... Ele já conhece a sua marca, ele já conhece o que você entrega para o mercado, então tá mais fácil você chegar com o inbound e trazer esse cara para uma reunião e simplesmente fechar o contrato, porque ele já te conhece, né? O outbound, você tem que gerar esse engajamento, você tem que trazer esse cara para uma reunião e gerar valor para esse. Então, muitas vezes o outbound ele é mais difícil, mais árduo, mas ele pode trazer os melhores contratos porque você está abrindo os olhos daquele cliente que não enxerga que ele tem um problema e você está mostrando esse... E queira ou não, é uma venda, né, consultiva e personalizada, porque você vai atrás daquele cliente certo, né, naquele lead que tem a persona com a sua empresa. Então, que vai fazer sentido o cara conversar com você, né? Exatamente. Não é o cara querendo vender uma coisa que não faz nenhum sentido para você, não é aquela coisa chata, né? Então, por isso que é importante você ter muito bem definido o seu cliente ideal, porque você precisa ser, de fato, chamar a atenção do prospect para o cara te ouvir, para você mostrar o que você tem para oferecer, né? Exatamente. Um dos nossos diferenciais em relação a uma venda comum, vamos dizer assim, é você trabalhar com um cliente, mas ele trabalhar de uma forma assim, onde o cliente se sente à vontade para expor as suas ideias, expor aquilo que ele pensa e qual é os principais desafios que estão ali dentro da empresa. Então, primeiro, fazer as conexões corretas com o cliente, trazer esse cliente perto de você, mas se demonstrando verdadeiramente que você está ali para criar um relacionamento. Né? Então, quando a gente fala em tickets maiores, empresas maiores, que você precisa nutrir esse relacionamento, às vezes por 1 ano, 2 anos, para poder gerar algum tipo de negócio. Então, como que você vai fazer isso com um lead que praticamente o cara não te conhece, nunca te viu na vida? Uhum. Você precisa ter material assertivo, trabalhado pelo marketing. Eu trouxe, trazer um pouco de trabalho um pouco mais personalizado, focado no IBM. Né? Inclusive, depois eu tenho até que fazer um presente ali para vocês. A gente gosta. E aí, você gerando esse conteúdo, gerando esse material de uma forma mais assertiva, para essas contas estratégicas, você consegue trazer tickets melhores. Mas é um trabalho de formiguinha, você tem que ir nutrindo, trabalhando essas contas estratégicas de uma forma muito mais assertiva do que simplesmente chegar lá e disparar 300 e-mail na caixa de spam desses caras. Exato. Né? Então é um trabalho bem árduo, mas infelizmente não tem uma tecnologia que faça isso. E não vai existir. Isso tem que ser eu de acho pessoa que para pessoa. Para muita gente o que a gente tá falando às vezes é novo e tal, eu acho que até a gente poderia depois... Eu acho que vou deixar na descrição aqui do episódio, ou se você lembrar de algum também, botar alguns cursos onde a pessoa consegue... Link das ferramentas, disponibilizar. Porque realmente, cara, a gente fala assim, pra muita gente fala, nossa, isso é mágico, isso não existe e tal. Putz, mas e LGPD? O cara fala, mas cara, é porque existe, é importante mesmo, a gente fala isso pra todos os nossos clientes que tem time comercial, que precisa desenvolver e ter tudo isso, e não... E ser transparente com a agência, falar de números, resultados, porque existe muito esse negócio de, eu não vou falar, não vou abrir meu faturamento pro cara, não vou falar se eu tô vendendo. Já aconteceu casos de cliente para pressionar, falar que a estratégia não tá performando, e a gente teve que mudar toda a campanha para depois o cara falou, não, mas o que aconteceu? Piorou. Porque o cara quis pressionar, mas enfim. Então, se a gente não sabe como que tá o resultado na ponta, porque eu sei o quanto que eu gero para ele de leads, etc. Agora, de fechamento, se ele não fala ou se ele não atualiza o CRM, eu não consigo saber. Sim. Então, para isso, a gente cobra muito ter uma conexão muito forte com o time comercial, né? Está muito bem alinhado também. Comercial hoje, se você olhar assim para o time de farmer, que é aquele cara aquele vendedor que ele vai acompanhar aquela conta, ele tem que estar muito estreito, muito próximo do cliente. Ele praticamente tem que tomar cafezinho toda semana com aquele cliente. Porque aquele cliente ele vai trazer, principalmente, as dores, os desafios, de qual seja a sua solução, e ele vai saber ele vai trazer para você a temperatura de como tá. Se tá tudo bem, você precisa bater na porta daquele cliente. Se tá pegando fogo, tem um monte de coisa para um incêndio acontecendo lá, você tem que estar ainda mais próximo daquele cliente, fazer 2, 3 reuniões de alinhamento,
trazer a sua equipe para fazer o alinhamento com aquele cliente, trazer as soluções adequadas. E o farmer, ele é um profissional que ele está entre a cruz e a espada, porque ele, dentro de casa, ele tem as metas para cumprir, mas junto aos clientes ele tem as obrigações, e aquilo que ele prometeu ele tem que trazer. Então, o cara que é farmer hoje, ele tem que ser muito mais consultivos e absorver boa parte dessa carga, entre aspas, negativas, para poder transformar isso em números, em receitas para dentro da corporação que ele atua. Perfeito. Acho que para a gente, né, concluir, acho que o consultor, né, o vendedor, hoje não deve empurrar, mas ele deve puxar a empresa com as soluções que ele tem a entregar. Né? Então, acho que é essa filosofia, juntando, né, com tudo isso que a gente contornou, falou, realmente são termos muito novos, né? Muita gente talvez, poxa, mas ICP... a gente tentou ser assim, mas LTV, CAC, conversão, ROI, ICP, ICP, enfim, começa a falar, mas a galera entra em choque. Eu acho que é até legal para quem tá nos ouvindo também, se esse tipo de conteúdo interessou e vocês quiserem saber até mais informações também em um novo episódio, a gente pode criar um mais técnico também. Sim, já legal. falar de como a gente consegue incorporar isso dentro de uma empresa. Nós estamos aí também. Então é importante o feedback de quem tá nos ouvindo também participar, porque às vezes o cara fala, porra, mas minha empresa aqui no interior, tal, será que isso rola? Cara, isso já tá rolando faz tempo. Sim, muito. Né? Então, é aquele lance, né? Boi lerdo bebe água suja, tá? Faz tempo rodando as startups, nas capitais. E aí, por isso que ainda tem esse paradigma para quebrar com o empresário, para ele implantar essas metodologias dentro da empresa dele. Então, você que tá assistindo, já cutuca aí seu empreendedor, né? O seu chefe, o seu gerente, para estar antenado nessas novas técnicas, né? De negociação e ferramentas disponíveis no mercado. E uma coisa que eu falo assim que é crucial. Hoje, as empresas, grandes corporações, tá? Eu trabalho muito com o mercado enterprise, que são as grandes marcas. E eles estão muito ansiosos para conhecer tecnologias novas. Porque eles têm verbas, eles têm times de inovação todinhos orientados a buscar essas tecnologias no mercado e colocar isso para dentro de casa. Olha então, só. tem dinheiro na mesa, gente. Se vocês estão aqui no interior, né, não tenham receio de entrar em contato com essas empresas, fazer um trabalho um pouco mais agressivo dentro do setor comercial, né, chamando profissionais que são capacitados para poder atingir essas grandes marcas, porque vocês com certeza tem negócio lá dentro. Legal. Tem muita mesa, tem muito dinheiro na mesa lá ainda. E aí, empresa que vive passivamente de venda, tá ferrado, né, cara? Vamos colocar assim no português, claro, ele tem que vender 4 vezes mais para já atingir um ticket médio adequado dentro da sua corporação, né? E aí quando vende de forma passiva, muitas vezes não tá nem no ICP, e aí, enfim, dá aqueles problemas todos que a gente já tá familiarizado já. Mas, muito bacana a conversa, eu acho que a gente consegue estender bastante sobre esse assunto, mas vamos deixar um gostinho de quero mais pra galera que tá assistindo a gente também. Queria agradecer muito a presença do Fabrício aqui, por todo esse conhecimento que você compartilhou conosco aqui. Você já é um parceiro, já é de casa. Obrigado. A gente vai gravar mais vezes também. E, enfim, se você quiser deixar um recado pessoal, é importante você passar as redes sociais aí pra quem quiser te acompanhar, enfim, trocar uma mensagem contigo. Legal, obrigado. Bom, obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui com vocês. Tô super à vontade aqui, me deixaram, né, falar até um pouco mais do que o necessário. Que isso. Mas eu gosto de falar de negócios, eu gosto de falar em vendas e eu tô aberto para conversar sobre isso. Na LinkedIn é só procurar o Asnar Fabrício. Tô lá à disposição para a gente bater esse papo. Quem precisar de algum tipo de consultoria, algo nesse, mentoria, dicas, eu fico à disposição ali, gosto de tratar sobre negócios e também gosto de falar de literatura, então por isso eu trouxe aqui até um pouquinho um presentinho para vocês. O IBM é uma das bíblias agora no segmento de mercado e também falar um pouquinho de storytelling. E eu trouxe esse presentinho aí pra vocês. Pô, obrigado, Fabrício. Boa leitura. Depois eu vou te entregar umas canequinhas nossas aí também de presente. Obrigado. Mas obrigado. A gente, inclusive, vamos ler, obviamente. O João também gosta de ler bastante. A gente tem, inclusive, aqui na agência, uma bibliotecazinha, mini biblioteca, onde a gente tem bastante livros ali de conteúdo específico na área de marketing, tecnologia, pro pessoal que passa o dia ou a hora do almoço, que tem um espaço para dar para ler. Então a gente vai ler e vai deixar disponibilizados aqui para a agência para
pra galera ler também. Mas Fica à brigadão. vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. E aí, eu fico à disposição na audiência aí. Quem precisar entrar em contato, só me acionar ali no LinkedIn. Eu tô à disposição pra gente bater um papo. Mensagens finais aí, João? Valeu, galera. É isso aí. É um tema muito amplo, muito legal, né? A gente que realmente quer deixar esse gostinho de quero mais. E para que vocês pegam essas dicas e executem, né? Porque não adianta só ouvir e ouvir, mas é executar que vocês vão colher resultados. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Por favor, conto com a presença de todos vocês aí nos comentários, no like, no se inscrever e todas as outras plataformas, igual Spotify, Apple Podcast. E é isso aí. Grande abraço. Até Valeu, mais. pessoal. Um abraço, Até mais. pessoal.